episódio de hoje, A Viúva Negra. Decidiram colocar o título em português como Viúva Negra, ao invés de Destruidor Aranha. No fim das contas não dá diferença, já que o robô que aparece nesse episódio é chamado das duas formas. Às vezes é bom ficar aqui em cima, limpar as teias. Sentido aranha ativado. Limpar as teias seria a tradução de Clear the Cobwebs. A expressão indica que ele estava tentando ficar com a mente tranquila. Vemos que o sensor aranha está diferente novamente. Agora aparecem várias imagens coloridas aleatórias. Olha, brinquedos voadores. Mas por que alertaria o meu sentido aranha? Sim, uma pergunta idiota. Incrível, a velocidade, a agilidade. Em português, o Aranha fala sobre a velocidade e agilidade dos robôs. Em inglês, é a pessoa que controla os robôs que fala essas coisas sobre o Homem-Aranha. A voz é diferente e o pronome his se refere a homem e não a uma máquina. As máquinas vão em direção ao Spider, aparentemente tentando se explodir perto dele. Segure o barco! Está bem, não segure o barco. Se quer ser temperamental, farei com que nunca mais trabalhe nesta cidade. Essa aqui eu não entendi. Em inglês, o Aranha fala para a máquina ficar naquela posição, para ele tirar uma foto. Por algum motivo, ele fala segure o barco em português. E temos aqui a primeira de muitas reciclagens de cena. Eu vou destacar só algumas. O primeiro de muitos! Essa física do robô girando também foi estranha. Não faz muito sentido ele ficar girando daquele jeito. E se fosse para explodir logo, era melhor guiar o robô para bater no chão. O Aranha consegue o mais difícil, fazer com que dois pequenos robôs se colidissem no ar. Além dessa reciclada invertida, temos outra mais notável. Essa explosão aparece no episódio do Escorpião. Agora, quem está atrás de mim? Estragou tudo. Você fracassou, Smith. Seu pai é o maior perito no campo da robótica, Sr. Osborn. Ele não é um fracasso. Calma, Alistair. Não precisa me defender. Temos aqui a primeira aparição de Norman Osborn, um personagem que dispensa maiores apresentações, já que aparece em vários filmes e desenhos do Homem-Aranha. Ainda falaremos mais sobre ele durante a série. Esse de cabelo grisalho é Spencer Smythe, e na cadeira de rodas está o seu filho Alistair Smythe. A dublagem pronunciou o sobrenome como Smate, bem diferente da versão original. Spencer é um gênio da área robótica, e é o criador do primeiro Destruidor Aranha, ou como eram conhecidos em português, os Esmaga-Aranhas. A aparência de Spencer é bem fiel à dos quadrinhos. Alistair, por sua vez, tinha outro visual na sua primeira aparição, mas mudou após o acidente em que ele perde o movimento das pernas. O desenho usa algo mais próximo da sua segunda aparência. Osborn fica irritado, já que deu dinheiro e cedeu espaço para a criação dos robôs. Spencer então comenta que os chamados caça-aranhas eram somente para encontrar o Spider e não capturá-lo. Se for assim, eu fico me perguntando para que eles avançaram na aranha até serem destruídos. Nos quadrinhos, existiram os chamados Mini Slayers, ou Mark IX, que serviam para localizar o Homem-Aranha. Então é serviço de quem? Diga! É serviço disso aqui. Senhores, eu apresento o Destruidor de Aranha, a Viúva Negra. Essa Viúva Negra é baseada na aranha de mesmo nome, não tendo qualquer outra relação com aquela personagem da Marvel. Nos quadrinhos, existe um robô muito parecido com ela, que seria a 15ª versão dos Destruidores Aranha. Por curiosidade, essa não foi a primeira vez que os Destruidores apareceram em um desenho. Um episódio do desenho de 1960 apresentou uma adaptação do primeiro Destruidor Aranha. Então, vemos Felícia no Clarim, falando sobre um baile, que será organizado pela mãe dela e realizado na casa de Jameson. Este não é o primeiro baile beneficente que faz a senhorita Hardy? Sim, mas é o primeiro que leva também o nome Hardy, senhor. Notamos aqui um erro comum de português. Jameson fala beneficiente, sendo que o correto é beneficente, sem o i. É leviosa e não leviosa. E quanto ao fotógrafo? A mamãe diz que isso é indispensável. É, sim. Diga à mamãe que se ela gastar mais dinheiro nisso, eu vou precisar de caridade. Jonas, lembre-se que a mãe de Felícia é uma filântropa e anunciante importante. E vamos falar um pouco sobre Felícia. Nos quadrinhos, Felicia Hardy aparece pela primeira vez já como Black Cat, tendo sua história e identidade revelado só depois. No desenho, é mostrado que ela tem uma família rica. Eles meio que apagaram toda a sua história de roubos e colocaram nela algumas características da Gwen Stacy, aquela namorada de Peter que acaba morrendo nos quadrinhos. A ideia inicial era ter Gwen no desenho, mas como muitos sabiam do destino da personagem, os produtores acharam que seria difícil adaptá-la. No fim das contas, decidiram colocar Felícia, que estava participando de várias histórias do Aranha nessa época. Um fotógrafo? Quem poderia ser?
O mistério mesmo é saber como o Peter conseguiu essas fotos. Ele não parece ter tido tempo de posicionar suas câmeras, já que foi atacado de surpresa. A única foto que ele poderia ter tirado era do robô, mas sem que ele aparecesse nela também. Peter, o Sr. G. Mason quer ver você. Eu já vou. Sr. G. Mason? De uma hora para outra, esqueceram que se pronuncia Jameson? G. Mason, digo Jameson, fala que vai enviar seu melhor fotógrafo, mas cruza os dedos ao falar, indicando que ele não acreditava no que falava. Então, Felícia se surpreende ao ver que o fotógrafo era Peter. Engraçado é ver a reação de Jameson ao fundo. Parker, você é mesmo imprevisível. Acho que já deu pra entender o que Felícia acha dele. Sabe, Parker, você é imprevisível. Sabe, Parker, você é imprevisível. Eu acho isso interessante. O Sr. Jameson disse que você é o seu melhor fotógrafo. Disse? O pior é que eu disse. Mudaram a fala de Jameson em português e acabou ficando melhor que o original. Lá, ele só repete que é seu melhor fotógrafo, mas em um tom meio debochado. Enquanto Peter fica babando por Felícia, dá pra notar uma referência legal no background, uma pintura de um foguete espacial. Para quem não sabe, o filho de Jameson é um astronauta da NASA. Veremos mais sobre isso nos episódios seguintes. Não tão perto, Osborn. O ácido é a única coisa que pode penetrar a armadura da Viúva Negra. Ed Brock também aparece na Oscorp. A ideia é que a captura do Homem-Aranha seja mostrada pela mídia, para confirmar que o contrato entre Spencer e Osborn foi cumprido. Brock também sairia ganhando, pois teria um grande furo de reportagem. Será do seu tamanho quando estiver pronto. É por isso que está trabalhando para o Spencer, não é? Você vai servir um Homem-Aranha de bandeja por isso? Tem um erro feio aqui. Alistair pergunta se é por isso que seu pai trabalha para Spencer, mas o nome do seu pai é Spencer. No original, ele fala Osborn. Alistair, a explosão do laboratório foi culpa minha. Eu farei qualquer coisa para ajudá-lo. Até trabalhar para Osborn? Até isso. Pelo que dá a entender, uma explosão no antigo laboratório de Spencer é o que acaba fazendo seu filho ficar sem o movimento das pernas. Nos quadrinhos, o que deixa Alistair paralisado é uma luta contra o Homem-Aranha. Ele acaba sendo eletrocutado dentro de um destruidor aranha, o que acaba afetando seu sistema nervoso, deixando-o incapaz de andar e comer. A cadeira mostrada no 3D é muito parecida com a que Alistair usa nos quadrinhos depois de um tempo. Essa cadeira aparece pela primeira vez em 92, um ano depois que Xavier também ganha sua cadeira flutuante nos quadrinhos. Legal que as duas conseguiram ser adaptadas nos desenhos, apesar do pouco tempo de criação. Esse prédio serve como base de operações de um inimigo do Homem-Aranha. Ele foi baseado no Chrysler Building, um prédio que já chegou a ser considerado o maior do mundo. Crime, meu ganha-pão, minha vida, tudo isso arriscado pelo aparecimento do Homem-Aranha. Como posso cuidar de um império mundial do crime se nem posso controlar minha base em Nova York? Acho engraçado que ele liga um holograma do mundo, que tem toda uma animação 3D, mas na outra cena ele nem aparece mais. O canhão solto deve ser removido. É bem estranho ouvir canhão solto, já que não temos o costume de falar isso. A expressão loose cannon indica alguém incontrolável e que causa problemas. Notem que na tela aparece uma das cenas de abertura do desenho. Descobrimos pela conversa que Osborn pegou um empréstimo com essa pessoa, e caso o Homem-Aranha não seja destruído, ele perderá a sua empresa. Ou o Homem-Aranha é destruído, ou você pega Oscorp. Seja como for, você ganha. É por isso que eu sou o rei do crime. Wilson Fisk, conhecido no submundo como Rei do Crime, dispensa grandes apresentações. Apesar de ter surgido nas histórias do Homem-Aranha, ele tem grandes histórias envolvendo o Demolidor, sendo até mesmo colocado como vilão principal no filme e na série. Lembrando que no filme foi a única vez que ele foi retratado como um afrodescendente. Os Smythe ativam seus robôs, e na outra cena vemos Harry Osborn e Flash Thompson pela primeira vez no desenho. Harry é filho de Norman, e além de ter uma aparência igual a de seu pai, acaba seguindo por um caminho parecido, como veremos durante a série. Ele foi ao baile no lugar de seu pai, que estava ocupado. Flash parece ter sido convidado por Felícia para ser sua acompanhante no baile. Nos quadrinhos, ele era conhecido por praticar bullying em Peter, mas acabou tendo grandes histórias ao longo do tempo, e foi se redimindo. Ele até mesmo se torna um super-herói, depois de entrar em contato com um simbionte do Venom. Ao ver que Parker trouxe sua tia May para o baile, Flash tenta zoar, mas Felícia acha interessante e acaba deixando ele de lado.
Você devia ter trazido a Mary Jane, a sobrinha da Anna Watson. Sem conhecê-la, ora, tia May. Como eu já falei nos episódios anteriores, Peter ainda não conhece Mary Jane, e May fica tentando fazer os dois se encontrarem. Felicia então se apresenta para May e tira Peter para dançar. Mas Felicia, eu devia estar tirando fotos. E eu devia estar dançando com Flash Thompson. E eu podia estar com uma desconhecida em vez disso. Tá legal. Flash então tem a grande ideia de se vestir igual ao Homem-Aranha para encarar Peter. Ele já imaginava que Felicia daria atenção ao seu rival, e comprou a roupa para tentar envergonhá-lo. Ele só não contava que iriam confundi-lo com o verdadeiro Spider, e lançariam a Viúva Negra para lá. Muitas coisas sobre mim te surpreenderiam. Adoro surpresas. O que você acha dessa aqui? Um pequeno detalhe é que Felicia aparece com os ombros à mostra nessa cena, sendo que ela estava usando uma roupa de manga comprida. Aqui reciclaram outra cena do episódio do Escorpião. É a mesma cena do Sensor Aranha, só que invertida. O que ele quer? Felicia, é só um impostor. E como você sabe disso? Talvez seja ele. Enquanto o impostor Aranha fala que não gosta das fotos que Peter tira, a Viúva Negra aparece e começa a atacar o local. Peter tenta deixar sua tia em segurança e se prepara para enfrentar o robô. Deixe-a em paz! Se quer dançar com alguém, dance comigo! A luta do século e nenhum fotógrafo. Parker, onde está você? Venha, touro! Venha, touro! Essa reciclagem de cena ficou meio zoada. É como se a viúva tivesse focado em atacar Felicia e desistido 2 vezes, sendo que seu alvo principal estava logo ali. A Viúva Negra acaba fazendo o teto cair em cima do Homem-Aranha. Depois, pega um aranha no meio dos destroços e o leva para Oscorp. Enquanto pensava no prejuízo em sua mansão, Jameson ouve a voz de Ed Brock na TV, dizendo que iria desmascarar o Aranha ao vivo. Ele acaba desmascarando o impostor Aranha e May logo reconhece Flash Thompson. Espere aí. Está me dizendo que o Homem-Aranha é só um garoto. Isso é inacreditável. Como né? alguma coisa pode ser inacreditável a alguém que vem de tabloide? Então, um grupo de soldados entra no local e, por algum motivo, Flash coloca a máscara de volta. Spencer se incomoda com a situação, já que o plano era entregar o Homem-Aranha à polícia. Ele então desconfia de Osborn, apesar dele dizer que não era sua culpa. Com licença, senhor. O que vocês querem? Ele! Acho engraçado o cara voltar para dar entrevista. Se o chefe dele ver, provavelmente ele será punido. Depois, outro capanga faz o que normalmente os capangas fazem, quebra a câmera. Eu tenho meus direitos. É melhor ficar quieto. Em inglês, Brock fala da primeira emenda na Constituição americana, que dá liberdade de imprensa. O capanga então responde que acabou de emendá-la, ou seja, modificá-la. Olha só, estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse aqui é o verdadeiro. Depois de todo esse tempo, conheço bem o cheiro dele. O que significa que Ed Brock fez minha companhia parecer idiota. O que não é muito difícil. Ora, seu palhaço cheio de teias. May comenta que Flash está em perigo, e o Spider vai ao resgate do cara que não gosta de Peter Parker. É melhor acabar logo com ele e sair daqui, senão o rei do crime vai acabar conosco. O rei do crime? Spencer, eu juro. Não, vocês não entendem. Por favor. Nada pessoal, teia de aranha. Ele disse, por favor. O capanga chamou o impostor de teia de aranha. Podiam ter traduzido o Webhead como cabeça de teia mesmo. 2! Parabéns, você sabe contar e dizem que o sistema escolar é ruim. Acho engraçado como todos se surpreendem, sendo que qualquer um pode comprar uma roupa igualzinha e usar por aí. O soldado então obriga Spencer a dizer como ligar a Viúva Negra. Enquanto isso, Flash faz jus a seu apelido e sai correndo dali. Então é esse seu nome? Viúva Negra. Eu tinha certeza que não era alguma coisa como Milton ou Eric. Temos aqui uma grande mudança em relação ao original. Em inglês, o Aranha fala que já sabe que a Viúva é mais forte do que ele, então ele pega uma barra de metal e diz que aquilo pode te dar uma vantagem. A adaptação em português ficou engraçada e coube bem na cena. Osborn liga um caça-aranha para tentar atrapalhar o Spider. Lá vem bola. Isso é como jogar beisebol. No original, o Aranha fala um termo bem específico de beisebol, e depois pergunta se um dos times de beisebol de Nova York precisa dele.
Como são coisas de um esporte pouco popular no Brasil, a tradução simplificou a fala. Ao invés de só explodir como todos os anteriores, a destruição desse caça-aranha espalha fogo por todo o laboratório. Enquanto todos fugiam, Osborn fala para Spencer destruir o Homem-Aranha ou não financiaria a cadeira flutuante. Então, ele fica para trás e tenta cumprir o acordo. Um detalhe aqui é que no movimento da cena, vemos que o fogo na parte de baixo da tela se move junto, e não fica fixo no background como deveria. Ah, então você também gosta de beisebol, hã? Bola fora! Bola fora! Mudaram bastante aqui também. Em inglês, Peter fala que a viúva é muito mais ágil do que ele pensava e que precisa pensar rápido. Quando toma a pancada, ele fala que não foi rápido o bastante. Homem-Aranha fica sem teia no atirador e tenta ganhar tempo para trocar. Ao subir a parede, ele encontra Flash lá em cima. Eu só me pergunto como ele conseguiu chegar ali. É um tipo de óleo, não posso estender a teia adesiva! No original, Spider fala que não pode balançar para fora dali, já que estava sem teia no atirador. Depois, ele fala que não conseguiu grudar na parede por causa do óleo. Um detalhe interessante é que essa cena aparece nas aberturas, mas a cor do óleo é diferente. O Homem-Aranha cai em cima da viúva, o que acaba se tornando uma vantagem. Opa, calma, touro, calma aí! Em inglês tem uma referência legal. O Aranha fala Yippee-ki-yay, que parece ser algo que os cowboys falavam antigamente. A expressão se tornou famosa pela franquia Duro de Matar, que também é da Fox. É claro que tiraram o palavrão do desenho. Ao procurar o Aranha, a câmera acaba focando em Flash, que ainda está usando a máscara, mesmo no meio dessa bagunça. Enquanto o verdadeiro Spider meio que se diverte com o medo do Flash, ele coloca seus cartuchos de teia reserva dentro dos propulsores da viúva. Homem-Aranha, rápido! Está chegando perto! Por favor, me ajude! Não precisa mais ter medo, estou controlando a Viúva Negra agora. A versão em português deixa Spider mais bonzinho. No original, ele zoa Flash, falando para ele manter a máscara. Seria uma forma de falar que Flash só se faz de valentão, mas na verdade é um covarde. Então, o Homem-Aranha derruba a viúva e os cartuchos explodem os propulsores, impedindo seu voo. Coincidentemente, ela cai dentro de um tanque com ácido, seu ponto fraco. Eu sempre achei que na hora H eu seria como você. Se alguém souber disso, Felícia, Parker, você não vai dizer nada, não é? Não, mas agora você sabe que tipo de problema esta roupa atrai. A entonação nessa fala faz parecer que Flash sabia que o Homem-Aranha era Peter Parker. No original, ele só pede para que o Aranha não conte o que aconteceu, para que Parker e Felícia não soubessem que ele se acovardou. Flash não gostava de Peter, principalmente porque ele conseguia muita atenção das garotas que Flash se interessava, como por exemplo Liz Allen e Gwen Stacy. O desenho ainda fez essa referência, colocando os dois para disputar Felícia. O mais interessante é que Flash é um grande fã do Homem-Aranha, sempre defendendo o herói. Alistair vê a fábrica da Oscorp explodindo e acha que seu pai morreu na explosão. As outras redes estão rindo de mim, Brock, até a Fox. Pode imaginar a humilhação? Até a Fox. A zoeira é tanta que tiram espaço até para falar da empresa que exibe o desenho. A culpa não é minha, é do Homem-Aranha. Eu sei, mas ele eu não posso despedir. E com isso, o ódio de Ed Brock pelo Homem-Aranha só vai crescendo. Já sabemos onde isso vai dar. Felícia também está uma fera, achando Flash um imbecil e chamando Peter de covarde. Covarde? Mas eu só estava tentando... Você me abandonou. O Homem-Aranha teve que me salvar. Se você fosse metade do homem que ele é... Lembrando que ele fala o nome de sua tia ao sair perto de Felícia. Ou ela não ouviu, ou se acha mais importante que May. Além disso, tem aquela zoeira dela falar que Peter não é metade do que o Homem-Aranha é. Peter, eu estava tão preocupada com Estava preocupado com a senhora também, tia May. Eu sinto muito que tenha visto tudo isso. Bom, na verdade foi tão excitante. Legal. Bem louco. Empolgante. E agora, querido, você vai me contar o que essa garota quer com você. No original, May não quer saber nada sobre Felícia. Ela continua tentando fazer Peter encontrar Mary Jane. O Rei do Crime aparece e tenta convencer o abalado Alistair a criar novos Destruidores Aranha. Por que eu faria isso? Para destruir o homem responsável pelo desaparecimento de seu pai, o Homem-Aranha.
continua no próximo episódio. Esse episódio tem várias referências aos quadrinhos, misturando as histórias de Spencer e Alistair. Em The Amazing Spider-Man edição 25, temos a primeira aparição de Spencer Smythe e seu Destruidor Aranha. Aqui, diferente do desenho, Spencer vende o robô para Jameson, para que ele consiga capturar e desmascarar o Homem-Aranha. Outra referência para esse episódio está na saga Invasão dos Destruidores Aranha. Nela, Alistair Smythe busca vingança contra o Homem-Aranha, usando vários destruidores, sendo um deles a chamada Viúva Negra. O Homem-Aranha derrota os robôs com a ajuda de Black Cat. Flash Thompson vestido de Homem-Aranha também foi uma referência. No quadrinho The Amazing Spider-Man edição 5, ele se veste para fazer uma brincadeira com Peter, mas acaba sendo capturado por ninguém menos que o Dr. Destino. Diferentemente do desenho, Flash ainda sai por cima no fim do quadrinho. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos doadores do mês de dezembro. No próximo episódio, teremos a continuação dos Destruidores Aranha. Feliz Natal e até a próxima!